Então vamos começar o nosso vídeo de hoje e pedindo mais uma vez só o likezinho para incentivar a Bilinha a continuar pesquisando sobre a nossa história, né? Vamos para o vídeo. Bom, gente, então hoje assim eu vou fazer vou levar vocês, né, para fazer um breve passeio aqui por Piripiri, né? Começando ali na Praça da Bandeira, né? No Obelisco, no Coreto, na igreja e terminando no convento. Aí você deve notar assim, né? Quando você passa ali pela praça, que tem aquele monumento imenso ali no meio da praça, né? Aí fui pesquisar, né? Qual era o significado. Primeira coisa que eu vi que era uma cápsula do tempo. Aí pronto, aí meu amigo, tic-teco viajar. Porque eu já imaginei uma cápsula do tempo que eu vejo nos filmes. É aquele negócio que o povo do passado escreve para o povo do futuro, né? Aí como é que a gente aqui de Piripiri, a gente ia ver essa cápsula do tempo? Ia ter que explodir aquele negócio? Não, minha gente, é uma cápsula do tempo simbólica. Tá? Na verdade, aquilo ali realmente não é uma cápsula do tempo, é um obelisco, que é um marco histórico que foi construído em 1944 em homenagem ao padre Domingos de Freitas e Silva, que é o fundador da CIT. Tá? E me desculpem, assim, religiosos, historiadores, porque agora em Piripiri tem vários historiadores experientes na história de Piripiri, né? Mas vocês me desculpem, né? Mas um padre que tem escravo, duas esposas, né? Ele casou 2 vezes, enviuvou, casou de novo, e teve 12 filhos. Minha gente, assim, teve um pecado capital que ele foi bastante reincidente, né? E eu acho que também, assim, né, para quem tem 12 filhos, eu acho que deu uma ajudinha também no povoamento, né? Além de fundar, eu acho que ele deu uma ajudada no povoamento, né? Daqui de Piripiri, né? Enfim, os principais pontos lá do obelisco são a homenagem ao fundador. Foi erguido para reverendar o padre Domingos de Freitas e Silva. É um local histórico, pois a Praça da Bandeira é considerada o centro de tudo. E eu também acho que é. Na história da cidade, onde o obelisco e o coreto representam marcos iniciais do município. O contexto de 1944 é significativo, pois foi quando a vila de Periperi teve sua grafia modificada para Piripiri, como a conhecemos hoje, após uma resolução do IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A grafia foi oficialmente alterada para a forma atual no dia 21 de novembro de 1944, através da resolução número 4. O obelisco funciona como um marco geográfico e histórico da identidade piripiriense, simbolizando a fundação da cidade e a memória de seu fundador, o Padre Freitas. O nome do Padre Domingos de Freitas e Silva está na parte central da placa, reconhecendo o como o idealizador, quase não sai o nome, e fundador da terrinha, por ele fundada e amada. A marcação dos anos 1844, que é a fundação da vila de Periperi, e 1944, que é o centenário, né, da fundação da vila, simbolizando o primeiro século de história de Piripiri. Nossa, em 44, Piripiri fez um século de história, né? Mas o povo só se interessou, enfim. Em Piripiri nada se cria, literalmente. Tudo se copia, né? Posso fazer nada. Sou influencer, né? Influenciei aí um monte de gente a contar a história de Piripiri. O obelisco é um dos elementos mais antigos da Praça da Bandeira.
servindo como uma cápsula do tempo que preserva a memória da transição de Periperi, de uma pequena vila para um município consolidado no seu primeiro século de existência. Viu a cápsula do tempo, minha gente? É só essa, tá? Eu que dei, assim, a viajada com aquele negócio aí, vai ter mensagens do padre contando. Eu não sei, assim, eu acho que a minha maionese e a do Google tava estragada. Enfim, o coreto é um dos marcos históricos do centro da cidade, localizado em uma área que passou por importantes intervenções urbanísticas na década de 1940, né? Dia desse, ontem. De acordo com registros históricos e o obelisco presente na praça, a estrutura da Praça da Bandeira foi consolidada no ano de 1944. O coreto faz parte da Praça da Bandeira, que se consolidou como centro de convivência de Piripiri, próximo à Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios, Tamboa. O local passou por reformas ao longo das décadas, mantendo sua relevância cultural, e hoje é palco de eventos, como foi o Circuito Cultural do Coreto no ano passado, que foi um evento que contou com a organização da Fundação Diógenes Quaresma e contou com o apoio do Ministério da Cultura, do Governo Federal, da Secretaria da Cultura, do Governo do Piauí, do SEBRAE, da Secretaria de Juventude, Cultura, Esporte e Turismo, a SEJUSE, que é daqui de Piripiri, e da Prefeitura Municipal de Piripiri. E que espero eu que esse ano tenha a sua segunda edição. Bom, aí do coreto nós vamos para a igreja, que em 1844 o padre Domingos Freitas e Silva levanta uma pequena capela dedicada ao culto a Nossa Senhora do Rosário, que era uma homenagem aos seus escravos. Sim, o padre tinha escravos. Em 16 de outubro de 1853, o padre Freitas, para homenagear o seu filho caçula, porque os filhos caçulas sempre são os mais queridos e mais lindos, né? O futuro tenente Antônio de Freitas e Silva Sampaio muda a denominação da Capela de Nossa Senhora do Rosário, passando a ser chamada de Capela de Nossa Senhora dos Remédios. O motivo da mudança do nome da capela ocorreu em pagamento de uma promessa feita a Nossa Senhora dos Remédios, tá? O padre, ele só era reincidente em um pecado capital, né? Mas ele não era veaco quanto às suas promessas, tanto que mudou, fez, né, a promessa, a santa, como é tão boa, o atendeu e ele pagou a sua promessa. Em 1940, foi construído um novo prédio para a capela. A criação da paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, Tamboa, se deu através da resolução número 698, de 16 de agosto de 1870. A atual Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios foi inaugurada em 13 de março de 1954. Esse prédio, que é considerado um dos mais belos da cidade, claramente depois daqui de casa, que para mim é a estrutura mais linda do mundo, é aqui em casa. O prédio da igreja é considerado um dos mais belos da cidade. Foi construída pelos frades franciscanos para substituir o templo antigo, que foi demolido em 1953 por não comportar mais o número de fiéis, né? Estava pequeno demais para tanto de fiéis. Ao longo da história, outras datas de inauguração e marcos importantes foram registrados para as versões anteriores da igreja.
16 de outubro de 1864. Inauguração da primeira igreja matriz, 20 anos após a criação da capela original, né? A capela original é aquela que fica em frente à unidade escolar Padre Freitas, né? Aquela capelinha pequena. Então, em 1864 foi a inauguração da primeira igreja matriz, né? A igreja onde é no lugar que hoje nós a conhecemos. No ano de 1884, né, 20 anos depois, a entrega da igreja após uma grande ampliação, né, a primeira reforma, porque já estava pequena. 13 de março de 1954, a inauguração do prédio atual, marcado pelo batizado de João Bandeira Monte Júnior, ou Bandeirinha ou Doutor Bandeira. Atrás da igreja, nós temos o convento, que é um marco histórico e religioso construído na década de 50. Recentemente, né, alguns anos atrás, não lembro direito quando foi mesmo e tudo, mas houve debates sobre a transferência da estátua de São Francisco para o local, né? A estátua de São Francisco que fica ali no patamar da igreja. Símbolo da história de Piripiri e moradia dos freis franciscanos, o convento está ligado à paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, com freis conhecidos por sua generosidade. O local é um ponto de fé relevante para a comunidade católica local, frequentemente visitado por sua calmaria. A construção do convento franciscano, assim como a atual igreja matriz de Nossa Senhora dos Remédios, ocorreu no ano de 1953, sendo inaugurados em 1954, né? Eles foram construídos juntos ao mesmo tempo, a igreja e o convento. Ambos os dois prédios foram concebidos e erguidos pelos frades franciscanos que deixaram uma marca profunda na arquitetura e na vida religiosa da capital do mundo, de Piripiri. O projeto da Igreja Matriz, que serviu de base para a estética do conjunto religioso, né, a igreja e o convento, foi concebido em 1953 pelos próprios frades, né? Assim, eu procurei se tinha algum arquiteto, algum engenheiro que fez o projeto, né? Sim, o responsável ali pelaquele projeto, não. Só conta que foi feito tudo pelos frades franciscanos alemães, quando eles chegaram aqui na década de 50. A arquitetura do conjunto inclui elementos marcantes como colunas revestidas em granito verde, uma característica replicada em monumentos modernos da cidade, como o portal do Sexcentenário, quase não sai o nome, que nós vamos falar adiante. A construção celebrou a presença dos frades, né, a construção da igreja e do convento, né, celebrou a presença dos frades na região. Recentemente, a paróquia comemorou os 50 anos da presença franciscana com a encomenda de uma estátua de São Francisco, né, aquela que está ali no patamar da igreja, e que gerou uma discussão sobre uma possível transferência para o pátio do convento. Como não se mexe no que está quieto, a estátua continuou ali no patamar. Antes da chegada dos franciscanos e da construção do atual convento, ambos em 1954, a vida religiosa da cidade gerava em torno de capelas bem mais simples, né? Como a primeira capela de 1844, que foi construída pelo padre Domingos de Freitas e Silva, inicialmente dedicada a Nossa Senhora do Rosário, homenagem do padre aos seus escravos. Aos escravos do padre. A primeira matriz, em 1853, localizada onde é hoje o centro,
Foi e é um templo que encantou e encanta a população na época de 1950 até hoje. Décadas antes da estrutura atual ser erguida pelos frades franciscanos. O convento permanece até hoje como a residência oficial dos frades. É um centro de acolhimento para a comunidade. Atualmente, 3 frades franciscanos da Ordem dos Frades Menores, OFM, residem e atuam no convento vinculados à paróquia de Nossa Senhora dos Remédios. Os religiosos responsáveis pela paróquia que vivem na comunidade são o Frei Antônio Leandro da Silva, que é o pároco atual, Frei Manuel Ferreira da Silva, que é vigário paroquial, Frei Alfredo da Cunha Santos, que é vigário paroquial. Além dos freis, a estrutura paroquial conta com o apoio dos diáconos permanentes, como o Apolinário da Cunha e o Pedro Rodrigues de Souza. O convento segue sendo a residência oficial desses religiosos, mantendo a tradição franciscana de vida em fraternidade e serviço à comunidade local. Embora o convento e a igreja matriz de Nossa Senhora dos Remédios tenham sido construídos paralelamente pelos frades franciscanos após a chegada da ordem à cidade em 1º de janeiro de 1953, a data de 13 de março de 1954 marca a entrega oficial do conjunto para a comunidade, que foi celebrada com o batizado de João Bandeira Monte Júnior, ou Bandeirinha. Uma pequena linha do tempo sobre esse complexo religioso. Janeiro de 1953, a chegada dos primeiros frades alemães da província saxofônica de Santa Cruz e a entrega da paróquia de Nossa Senhora dos Remédios aos seus cuidados. Em junho de 1953, foi o início da demolição da antiga igreja matriz de Nossa Senhora dos Remédios para dar lugar à construção atual. Em março de 1954, foi a inauguração oficial da estrutura, incluindo a igreja e o convento, que serve de residência para os freis. As características arquitetônicas do complexo religioso de Piripiri, formado pela Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios e o convento franciscano, refletem a influência direta dos frades franciscanos alemães que chegaram à cidade na década de 1950. A estrutura atual substituiu a antiga matriz do século XIX e apresenta os seguintes elementos. Torres distintivas. A igreja possui torres imponentes que serviram de inspiração para outros movimentos da cidade, como é o Portal do Sexcentenário, é um nome difícil de falar, que busca reproduzir fielmente o design de uma das torres da igreja e que nós falaremos mais adiante. Colunas de granito verde. É um dos detalhes mais marcantes no interior da igreja matriz é o uso de pedras de granito verde para o revestimento das colunas, material que confere uma estética única ao templo religioso. A concepção alemã. O projeto de 1953 foi inteiramente concebido pelos frades franciscanos alemães, trazendo sobriedade e robustez típicas de construções religiosas europeias daquela época, da década de 1950. Embelezamento recente. O interior passou por processamento de restauração e embelezamento, e teve até aumento também dos bancos,
que aí eu achei que também já está ficando pequena, apesar de ser grande. Bom, então esse foi assim nosso passeio, né, por assim dizer, pela praça, pela igreja e pelo convento, tá? Eu confesso que nunca entrei no convento, nem sabia que pode se entrar lá, né? Enfim, né, esse foi o nosso passeio pela praça, né, a Praça da Bandeira, que aqui em Piripiri a gente chama a praça, e que antigamente era ponto de encontro, né? Assim, nos finais de semana ninguém se interessava em acabar para essas coisas, não. Todo mundo ia para a praça. Praça antigamente também, durante o Perifolia, né? Você passava a tarde no Caldeirão, dava de tardezinha, você saía do Caldeirão e ia para a praça. Já tivemos 2 bares ali na frente da praça, né, que foram muito bons, marcaram épocas, né? Enfim, a praça antigamente servia como ponto de encontro para a juventude. Mas como tudo muda, né, hoje em dia você não vê mais, né, aquela galera se reunindo para ir para a praça. Mas enfim, né, levei vocês para fazer esse passeio, né? Vamos dizer assim, até pelo nosso circuito religioso, né? Então espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.